Queridos, muito boa noite a todos vocês, graça e paz. Boa noite para quem está no SAR Online, seja muito bem-vindo. Eu quero, sem mais delongas, que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 1. Nós vamos falar hoje, o título da nossa palavra é Acione a sua fé. A sua fé acionada aciona o mundo espiritual. Amém? Isso é um tema bem relevante e importante para nós, principalmente porque nós estamos vivendo os últimos dias do ano de 2023 e quando chega essa data, esse período do ano, a gente vê uma correria, as pessoas correm de lá para cá, daqui para lá, e acontece muito das pessoas chegar nesse período do ano, que é o mês de dezembro, e elas querer fazer algo que era para ter feito em tempo recorde, em tempo hábil, querer fazer em tempo recorde, e aí não dá certo, as pessoas se estressam, eleva o nível de estresse das pessoas, e nós não estamos de fora disso, nós somos seres humanos também, somos cristãos, sim, mas também não estamos fora disso, nós também somos participantes de toda essa correria, mas como vencer, como passar tudo isso, pastor? Nós vamos junto aqui descobrir, através da palavra, da fé, que move o mundo espiritual, porque tudo, meus irmãos, que nós vamos conquistar, nós conquistamos primeiro no âmbito espiritual, depois no natural. Por isso que às vezes nós estamos atraindo coisas ruins e não sabemos de onde ou porquê. E é só nós dar uma olhadinha como está a nossa vida, a nossa fé, e a gente vai encontrar o problema. Quem já ouviu essa expressão? Não tem jeito, fulano, só na igreja para consertar. Quem já ouviu? É desse jeito, porque é só quando a gente tem um encontro com o espiritual que a gente melhora. O texto diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, está dizendo o Senhor Jesus, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa reunião, por esse culto, e pedimos, edifica-nos, fala conosco, através da tua palavra, libera aqui, Senhor, uma atmosfera de fé e poder por meio do teu Espírito, sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, queridos? Olhe para mim, Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, fala também sobre o tema fé, e esse tema que nós vamos falar hoje, sobre a fé que aciona o mundo espiritual, olha o que Tiago está dizendo: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé. Olha que interessante essa parte do texto. Nós precisamos de sabedoria para enfrentar esses dias de correria, esses dias em que o comércio ele está a todo vapor, esses dias em que eu estava observando que a minha esposa outro dia, em uma determinada restaurante, eu observei que eles diminuíram a quantidade para manter o preço. E eu falei para minha esposa, tu percebeu isso? Porque nós sempre vamos nesse lugar e a gente gosta de comer um determinado prato. E a gente foi almoçar, eu acho, não? E eu falei, tu viu, amor, que mudou o layout do cardápio, mas eles diminuíram tudo nos pratos. Olha que interessante. Mas tudo bem, ok, é uma estratégia, mas eu percebo o quanto o ser humano cada vez ele quer mais. Às vezes você diminui algo por tão pouco, às vezes você deixa de estar no culto, buscando a presença de Deus, recebendo força do alto, para sair correndo atrás de um dinheiro, porque vai ter festa, porque tem que comprar presente, porque se eu não passar o dia da ceia de Natal com uma roupa nova, não vai ser legal. Olha que coisa triste isso. E a gente vê isso em tudo, gente.
A gente vê na vida, de oração, de jejum, na vida de fé que nós temos, mesmo sabendo que a fé é a nossa fé que aciona o mundo espiritual, muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós diminuímos o ritmo. Eu vejo que as pessoas na fé, na caminhada com Jesus, elas começam bem, mas com o tempo vão esmorecendo, sendo que era para com o tempo ir melhorando. Olha que interessante isso. Mas por que, pastor? Porque, queridos, a fé, ela mexe, ela move o mundo espiritual, conforme é o título da nossa palavra. E quando você mexe, você move no mundo espiritual, você encontra enfrentamento. O diabo, o nosso inimigo, anda em nosso derredor, diz o livro do Tiago, bramando como um leão, ou imitando um leão, querendo nos tragar. Escute o que eu quero falar para você. Quando você decide ter uma vida de fé, esse texto está te dando uma indicação: sabedoria. E para obter ela precisa de fé. Essa sabedoria, ela vai para além da inteligência, ela vai para além da expertise. Essa sabedoria é a sabedoria que Deus te dá, para mesmo você sendo a pessoa que não tem toda a estrutura necessária para alcançar tal objetivo, ou realizar tal sonho, ou tal projeto, realize. E aquele que aparentemente tem, que fez tudo na força do seu braço, não realize. Por quê? Mas o fulano é formado, ele é PhD e etc, etc. Como é que ele não consegue? Porque a fé dele foi algo que ele deixou de lado. Mas eu não tenho curso superior, eu não sou formado, mas você tem fé. E quando você tem fé, você busca sabedoria. E aí a Bíblia diz que Deus dá, Ele não reprova, Ele dá sabedoria. E quando você tem sabedoria, com a sua fé ativa, você move no mundo espiritual estrategicamente e tomba os seus inimigos e o caminho abre. Amém? Sabedoria e fé é igual a desfrutar da justiça de Deus. O que é justiça, pastor? Justiça é dar para alguém algo que ele merece. É isso que é justiça. Observa comigo. Todo mundo sabe que nós temos diversos problemas sociais no mundo, não só no Brasil, no mundo. Mas todo mundo sabe que quando se tem trabalho, e aí vem a coisa chamada mérito, quem é que tem melhor condições, vamos dizer? Quem trabalhou, quem produziu, quem teve sabedoria para conduzir aquele projeto, aquele negócio, sim ou não? Mas não é todos que têm. Por isso que Pedro, olha que interessante, o apóstolo Pedro falou que não são todas as pessoas, a fé não são para todos, ele fala. Olha que coisa horrível. Vocês já leram isso na Bíblia? Pedro fala que a fé não é para todas as pessoas. Fala, opa, como assim, Pedro? O apóstolo Pedro ousa falar isso. Ele fala, a fé não é para todos, todas as pessoas, porque a fé é só para aqueles que alcançaram a fé. Tu entende? Pedro está falando algo, quando ele fala no primeiro parágrafo do texto, tu te assusta, fala, o Pedro está falando besteira, o Pedro agora é herege, o apóstolo de Jesus. Não está falando besteira, ele está falando a realidade. A fé não são para todas as pessoas. Por quê? Porque não são todas as pessoas que alcançam a fé. Olha que coisa interessante para nós nesses dias que nós vivemos. Por quê? Porque a fé move o mundo espiritual. Então logo entende-se que o mundo espiritual te impede de alcançar a fé. Vocês entenderam? Pedro não está dizendo na exegese do texto, ele não está falando que as pessoas não podem ter fé. Ele está falando que as pessoas não alcançam, elas são impedidas. Se alguém não alcança é porque é impedido. Por exemplo, vamos fazer uma corrida aqui, 100 metros, e no meio do caminho você machucou, torceu, você foi impedido de
chegar na baliza, sim ou não? Então é isso que Pedro está falando. As pessoas não alcançaram, foram impedidas de alcançar a fé. E a palavra de Deus nos ensina, no próprio livro de Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então preste atenção em mim aqui agora. Você precisa alcançar a fé, em primeiro lugar, pela sua decisão de crer. O texto que eu li, João 14:1, diz: crede em Deus, crede em mim, diz Jesus. Não se turbe, não se perturbe o seu coração. Então olha para mim aqui. Pastor, eu não estou tintindo nada. Não é para tintir, meu irmão, é para você decidir crer. Ele está dizendo: não se turbe, não se perturbe o teu coração. Crede em Deus, crede em mim. Jesus está dando essa direção para nós. E Hebreus fala, completa, olha que interessante. Hebreus, ele completa isso, porque ele vai falar: a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, uma vez que eu não estou vendo, eu preciso decidir crer e chamar a existência daquilo que não existe, para mim poder mover no mundo espiritual. Por isso que o espiritual, ele não está na sua mão. E por isso que eu estou falando para você, que nesses dias que nós estamos vivendo, nós vamos precisar acionar a nossa fé, para mover o quê? Para mover o quê? Remir o tempo. Um exemplo: rapaz, o ano todo passou, eu não consegui nada, já estou chegando no dia 25, e eu não sei nem aonde vai ser minha ceia de Natal. Então agora nós vamos usar a fé, para mover o mundo espiritual, para ter sabedoria para remir o tempo. Como assim, pastor? Sim, remir o tempo é o quê? Buscar em Deus, falar: Senhor, me perdoa, eu deixei passar, eu relaxei, eu criei os empecilhos para que isso acontecesse. Eu quero realizar. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer algo que é fantástico. Deus vai trazer pessoas chaves, com a sabedoria, que vai completar o percurso. Quem aqui já recebeu alguém, principalmente para trabalhar, e esse alguém chegou com uma tranquilidade, com uma graça, e te ajudou, e tu conseguiu resolver o problema? É assim que Deus vai fazer, quando você decidir crer em Deus e em Jesus, mas sem perturbação, sem chororô, sem tristeza. Sabe por que às vezes, gente, a tristeza, ela é complexa, sabiam? Porque às vezes, quem aqui é casado aqui, levanta a mão. Quantas vezes tu ouve da tua mulher ou do teu marido uma besteira? Muitas, né? Não precisa levantar a mão. E aí eu te faço uma pergunta, eu já me fiz várias vezes essa pergunta. Imagina se você for uma pessoa fraca, e todas as vezes que você receber uma crítica, ou até mesmo ser confrontado em algo que você está fazendo de errado, você decidir ir embora de casa. Você é um fraco. Entendeu? A mesma coisa a fé. Todas as vezes que tu encontrar uma dificuldade, eu não vou mais acreditar em Deus, eu vou para outra religião. Gente, a palavra está nos desafiando a crer em Deus, crer em Cristo. Para que a gente possa avançar, nós precisamos mover no espiritual. Nós conhecemos a história de Daniel, quando o anjo impediu Gabriel de passar. E pense nisso todas as vezes que você estiver passando por uma dificuldade, do que diz respeito à sua fé, à sua conquista. Olha para o céu, meu irmão, fala: quem que está segurando o anjo para me entregar a promessa? E aponta para o céu e fala às estrelas, como diz o bispo Robson. Fala, dá ordem, fala: solta, é meu. Repreende, fala para o diabo: solta a minha promessa. Tu está segurando, então eu vou jejuar 21 dias e Deus vai me abençoar. Mas você não pode, querido, achar que a fé é para gente mole. Fé não é para mole, gente. Fé não é para os molenga. Fé é para a pessoa que ela decidiu ser e fazer jus ao que a palavra diz. Porque Deus, quando Ele olha para ti, Ele não te vê como mole, Ele te vê como um vencedor.
Pastor, então por que essa moleza? Porque você tem uma fé que move no mundo espiritual, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Você é um perturbador dos filisteus, é um perturbador de Satanás e de toda a sua corja. Então é óbvio, meu irmão, que mesmo que tu tenha uma fé pequenininha, o mundo espiritual está ligado em ti. Ele fala, tu tem fé? Porque o diabo, ele quer fazer o que o Pedro falou, ele quer te impedir de alcançar a fé. Ele quer fazer com que você seja um mole, um prostrado, mas não é essa a promessa que Deus tem para você. Quando Deus olha para mim e para você, olha que expressão. Quando você vai ver no grego as coisas, isso é maravilhoso, isso é muito interessante isso aí. Eu estou dando umas olhadas e descobrindo algumas coisas. Quando você vê no grego algumas palavras que a Bíblia fala, que elas parecem como essa palavra de Pedro, de que não são todas as pessoas que têm fé, mas porque não alcançam. Quando tu vai ler no grego, tu entende. Na expressão do grego, do original, que o Novo Testamento é escrito, tu entende que ele não está reprovando as pessoas. Pedro não está. Eu sei que o português do nosso brasileiro, ele é complicado, tanto teve uma mudança aí não faz muito tempo. Quando eu falei isso, o que vocês pensaram? Não, lá vem o pastor com essa palavra dura dele. Como assim não são todas as pessoas que têm fé? É isso que passou na tua cabeça aí. Eu vejo pela expressão corporal. Mas Pedro não está reprovando as pessoas, ele está falando que o mundo espiritual pode te impedir de alcançar a fé. Por esse motivo, o motivo de existir o seu adversário, você pode estar impedido de usufruir da sua fé na sua plenitude. Você entende isso? E é por esse motivo que o mundo, as pessoas vivem enganadas. Gente, cai na real comigo. A fé aciona o mundo espiritual. Uau! Mas então, para um pouquinho. Então eu sou o cara que eu entro no mundo espiritual. Aí, cabeção, é isso. Quando você ora, você está adentrando as regiões celestiais. Preste atenção, quando você ora, preste atenção nisso. Quando você ora, não existe nada mais valioso na terra do que um homem ou uma mulher de joelho orando. Nem o ouro mais puro, nem a prata, nem o bronze, nem o ferro, nada é mais valioso do que um homem ou uma mulher de joelhos orando ao Senhor. Não tem nada mais valioso do que alguém orando. Meus irmãos, preste atenção. Muitas pessoas, familiares nossos, estão de pé pela oração de uma avó que talvez não é viva mais. Tem vó que ela já morreu, mas a oração dela está sustentando a descendência dela, porque há uma promessa que diz assim, ó, Deus, ele faz, ele aborrece, ele amaldiçoa até a quarta, ele permite a maldição até a quarta geração daqueles que o aborrecem, mas ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Às vezes na tua casa tem uma avó que morreu e a oração da avó morta está te sustentando. E tu fala assim, não sei porque que eu não consigo largar a mão dessa igreja. Tem gente que tenta fugir de Deus desde o dia que nasceu. E vai para a igreja, e volta para a igreja, e sai da igreja, e volta para a igreja. E ele vive um dilema, né? Eu vou ficar mais. Aqui, aí tem aquela questão assim, aqui o pastor é muito ruim, eu vou arrumar outro. Aqui o pastor ele não dá bola para a gente, ele acha que ele é o super-herói. Aí vai para outro lugar, aqui o pastor é muito popstar. Aí vai para outro lugar, aqui o pastor é muito inteligente. Aí vai para outro lugar, aqui o pastor ele é muita revelação, ele revela o CPF. Aí vai para outro lugar, fala, aqui o pastor entrevista o diabo. Aí vai para outro lugar, esse pastor toda hora fala para levantar o braço que ficou curado do reumatismo. Sabe o que é isso aí? É falta de fé. Falta de fé. Como a irmã Silvia deu testemunho aqui, a fé te estabelece.
Não, 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 não. Eu sou daqui, eu pertenço a essa igreja, eu sou dizimista, eu oferto, eu sou parceiro de Deus, porque o meu Deus, que é o dono de tudo, me sustenta. Nunca teve e nunca vai ter nada a ver com a igreja Sara Nossa Terra, com o bispo Robson ou com o pastor Jonas. Sempre vai ter a ver com Ele, o Todo-Poderoso. Amém? É Ele que levantou a igreja. Então preste atenção, queridos. Quando Pedro falou sobre a questão de alcançar a fé, ele está falando isso, queridos, para te abençoar. Pedro está falando isso para dizer para mim e para você assim, exatamente isso. Ei, acione a sua fé o mais rápido possível, para que você possa enfraquecer a oposição espiritual à sua vida. Se você não se posicionar e usar a sua fé para acionar o mundo espiritual, para ter proteção, para que o maligno não leve vantagem sobre as tuas conquistas, você vai na igreja, mas não conquista nada. É isso que Pedro está falando. Então, olhe para mim, vamos decidir hoje, tomar uma decisão hoje, de alcançar a fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando isso. Provérbios, abre na sua Bíblia, Provérbios 24:10. Abre aí comigo na tua Bíblia, para ver se passa essa chuva. Eu queria que essa chuva parasse uns dias. Não aguento mais chuva. Preste atenção. Olha o que o sábio está falando em Provérbios. O sábio está dizendo assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Presta atenção, Ele é o Todo-Poderoso. Crede em mim, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Para um pouquinho, irmãos, para um pouquinho. Se Ele é o Todo-Poderoso, você crê nele. Bota o texto para mim, faz favor, de novo, de João 14:1. Mas você não está conseguindo alcançar a fé para suprir você, tem algo errado. Você está se mostrando fraco. Quem descobriu aí o impedimento? Quem nesse texto que eu li descobriu o impedimento? Levanta a mão. Quem está ligado? Vem aqui, Gui, vem aqui, fala para mim. Vem aqui, fala no meu ouvido. Não? Quem descobriu? Cadê os bons de Bíblia aí? Eu vou ler de novo. Graças a Deus. Olha aqui. Eu vou ler de novo o texto. Salomão está falando em Provérbios 24:10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Quem viu o impedimento? Ó, vamos lá. Não se turbe, eu vou traduzir ali no grego, não se perturbe. Não se turbe, não se perturbe o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus no caso. O texto aqui está falando para nós: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Ninguém viu nenhum impedimento? Oh, chuva abençoada. Aleluia. Vocês não estão me ouvindo, né, gente? Estão me ouvindo lá atrás, lá? Então, tá bom. Quem entendeu? Qual que é o impedimento aqui, gente? A angústia. A angústia. Porque Deus está falando que não tem perturbação para você. Não tem perturbação, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e em Cristo. Aí o sábio está falando assim, ó, cuidado, para que você não seja enfraquecido pela perturbação, a angústia. Salomão está falando antes de Jesus. Salomão está alertando a nós, o sábio Salomão. Falou, ó, não entre em angústia, não se perturbe. Crê, usa a tua fé, move no mundo espiritual com a tua fé e vão para frente.
Amém? É isso que a palavra está nos ensinando essa noite aqui. Eu quero mover, pastor, eu tenho muito que mover. Então crê em Deus, meu irmão. Crê em Jesus. Amém? Se você não tomar essa decisão, não usar esse princípio e ativar a sua fé, eu lamento ter que te dizer isso. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção. Olha o que o Senhor vai dizer em Hebreus 1,14: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quando você usa a sua fé, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele aciona os anjos de luz para colocar os inimigos por estrado dos teus pés. Ele põe anjos ao teu serviço. Se no céu, na rebelião de Lúcifer, caiu a terça parte, então quer dizer que tem o restante, né? Então se ele anda com a terça parte, o céu anda com a maioria. Então quer dizer que para cada pessoa tem 2 anjos, e o diabo está capenga que ele tem um só. Amém? Então Deus tem poder para remover, quando você aciona o mundo espiritual, as obras contrárias do maligno. Amém ou não amém? Então preste atenção em mim. O livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, ele está falando para nós sobre o propósito, está nos dando senso de propósito, de missão. Paulo vem falando para nós ali no livro de Romanos 8 sobre propósito, sobre missão, sobre fé, sobre arrependimento, sobre princípio para que a fé acione: arrependimento, vida separada com Deus, santidade. Aí Mateus 11, 29, o texto de Mateus 11, 28 e 29, põe para nós ali, o 11, 29 ao 28 de Mateus, está falando: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados. Olha que interessante esse texto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode seguir. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Presta atenção aqui, no grego, quando ele fala vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, ele está mandando descarregar. Olha que interessante. Mas vou descarregar o que? Eu, perguntando. Não, vou descarregar o que? Vinde a mim, claro, a tua carga. Entendeu? A tua carga, as tuas angústias, as tuas incertezas, Ele está mandando tu descarregar nos pés de Jesus. Esse é o termo no grego: descarrega as tuas cargas. E aí você vai sair leve, porque Jesus vai te abençoar. Então volta no texto de João: crede em Deus, crede também em mim, Jesus está falando. É isso que Ele está comunicando para nós esse texto. É isso que Ele está chamando a nossa atenção e dizendo: eu estou impedido. Pedro falou que eu estou mal na foto a respeito da fé. Então Pedro diz para ti: tu não está alcançando a fé, tem impedimento, tem angústia. Jesus está falando: não se perturbe, não tem angústia. Aí Jesus de novo em Mateus está falando para ti: pega as tuas cargas, as tuas angústias e descarrega, crede em mim. Fé, crê em Jesus Cristo ressurreto, e Ele vai tirar o fardo pesado, e você vai sair com o fardo leve. Aí Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Então nessa noite aqui, que nós estamos reunidos, debaixo de chuva, eu quero te desafiar a usar a tua fé, não mais como uma fé pequena, uma fé, não uma fé verdadeira, pensamento positivo, sabe? Tem gente que fala assim: não, vamos pensar positivo. Não.
Pensar positivo, não. Vamos ter fé. Vamos usar a nossa fé, porque a nossa fé não vai nos frustrar. É diferente. Quando eu uso a fé positiva, tem frustração. Quando eu uso a fé verdadeira, tem resolução. É diferente. Observa isso no caminhar. Tem hora que você está com aquela fé positiva. Estou positivo hoje. Você se frustra. Não deu certo. Não aconteceu. Não recebi. Não conquistei. Porque era pensamento positivo e não fé. A fé, ela é carregada de justiça. A fé, ela é carregada de você receber aquilo que você merece. Amém? Vou até pregar uma série sobre fé, justiça, esperança e amor. A fé e a justiça, elas caminham junto, porque a tua fé, ela vai trazer para você aquilo que você merece. Amém? Você vai precisar então se dobrar diante de Cristo, reconhecer que Ele é Senhor na tua vida, e aí agir com a fé que o Senhor te dá por meio da sua palavra e receber os seus milagres. Amém? Fica de pé no teu lugar. Eu não vou competir com a chuva, não dá. O texto diz assim de João 15:7. Preste atenção, para você que vai acionar com mais força a sua fé. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Esse texto aqui, ele é muito, ele supera a cognitividade de alguns. Ele está falando que se eu permanecer nele, no Jesus que mandou, eu crer e ter certeza no Deus que eu sirvo e em Cristo que ressurgiu e morreu para me salvar. Aí aqui ele está dizendo, mas se tu permanecer em mim, Jesus, e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que você quiser e lhe será feito. Preste atenção, no que você receber, o nome de Deus será glorificado. É uma condicional muito boa. Imagina que você recebe uma herança e fica milionário. E quando você fica milionário, você passa a cuidar dos órfãos, das viúvas, você investe na igreja, você se torna um mantenedor da casa de Deus e das obras da casa de Deus. Você está permanecendo nele, fé viva, fé verdadeira. Você está permanecendo na palavra, vai socorrer o órfão, a viúva, abençoar a igreja. E você está glorificando o nome dele com as suas riquezas. Aí, meus irmãos, é aquela pessoa, eu conheci poucas pessoas assim. Eu conheci um cara, ele é empresário até hoje. Só rapidinho para nós encerrar. Esse cara foi meu patrão. E ele tinha um sócio, que todo mundo falava, o sócio dele é ímpio. Eles tinham 2 empresas. O cara é ímpio, o cara vai ferrar com ele. Mas ele, um cara crente, um cara que tudo que tinha na igreja, ou que a igreja ia fazer, ele mandava o dinheiro. Tudo. Os pastores chegavam a chamar ele para as reuniões, ele falava, quanto é o projeto? É 10 mil, é 20 mil, pode fazer, que eu pago. Chamava para ele, tem lá uma casa lá, tal, precisa disso, desse, quanto que custa? É tanto, bota para lá que eu vou pagar. Chegava no fim do ano, era 500 presentes, brinquedo, coisa para as crianças do melhor que tinha. O cara bombando na empresa. Chegava na época de revisão de vidas, encontro com Deus, tinha um jovem lá meio pelado. Quantos tem sem dinheiro? Tem 10, bota que eu vou pagar para eles ir. O cara era generoso demais. 2 empresas ele tinha. Então, o cara sócio dele viu que ele era um cara abençoado. É uma história que a gente conhece, ela é recorrente, a Bíblia fala muito disso. E o cara começou a crescer, fazer negócio internacional, e daqui a pouco o cara está negociando com a Peter Chemical, SA, e blá blá blá, e bliblibi, e o cara está voando. O outro quis dar um golpe nele. Não, vamos separar, não um golpe. O outro quis
sabe quando tu quer dar o tapa de luva? Não, vamos separar, tu fica com uma empresa, eu fico com a outra. E o cara deixou a empresa que aparentemente era menor para ele. Escuta isso aqui agora. Semana eu encontrei o cara. Ele abriu outra empresa. Ele continua com as duas. Ele cresceu mais que o outro e o outro está quebrando. Falei, meu pai. O cara, encontrei ele, o cara é o mesmo, sorridente. E é o mesmo cara, ele tem uma cara de doidão assim, mas ele é gente podre de rico. Eu falei, e a empresa tal? Eu falei o nome. Ele falou, está quebrando, agora é outro nome, agora é esse nome. E a outra, a empresa tal, que era não sei o que gaúcha, está bombando. Fizemos uma negociação aí, estamos no Uruguai, está bombando. Eu falei, tá aí o fulano lá e tal, o cara dos cavalos, fazendeiro. Falou, quebrou. Irmão, olha para mim. A tua fé, conforme a palavra, ela move o mundo espiritual, ela aciona o mundo espiritual. Qualquer um que tentar te calotear, qualquer um que tentar botar a mão no que é teu, vai dar ruim. Porque se a tua fé é essa fé que João está falando, a fé que glorifica o Senhor, porque você está firmado na palavra dEle, porque você está a serviço dEle, não tem para ninguém. Não tem, irmãos. E eu sempre olho para as pessoas que eu conheço dentro da igreja, na área do empresariado, porque geralmente o empresário, ele leva as coisas na força do braço. E é muito fácil tu identificar uma pessoa rica na igreja, se ela é cristã ou se ela é conveniente, pelos frutos dela. É muito fácil. Eu congreguei numa igreja que tinha uns ricos, nojentos, que estavam na igreja por conveniência. Mas tinha esse cara que estava na igreja porque ele era sustentador da igreja. Deus levantou ele. E aí eu creio na palavra que diz assim, ó: Deus dá o dom de riqueza para os homens que estão a serviço do reino. Ah, fulano de tal ficou rico. Não precisa ficar triste, irmão. Tem um propósito pelo qual ele ficou rico. Mas eu estou aqui me lascando, a gente trabalha demais, não consegue nada. Olha que Pedro falou que não alcançou a fé. Olha que a tua fé pode estar indo para o lugar errado e por isso você não alcança nada. Então preste atenção, crede em Deus, crede também em Cristo e prospere. Eu quero agora que você feche os teus olhos. Não vai dar tempo para vir aqui, mas desenha Deus agora. Queridos, faça isso agora. Hoje é o dia em que nós vamos começar a mover poderosamente no mundo espiritual como igreja, como filhos de Deus. Então eu quero te pedir agora, descreve Deus na sua mente. Como é Deus para você? Descreve aí, descreve. Descreveu? Conseguiu ver Deus à sua maneira? Escute então. Agradece ao Deus que tu viu aí. Diga para Ele: obrigado, Senhor. Não, alguns não saem nem a voz, porque o teu Deus é pequeno demais. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Deus que eu estou aqui ministrando a palavra dele para você, ele é infinitamente maior do que tu está pensando aí. Ah, meu irmão, sabe, não saiu nada da sua boca, nem um clamor, nem um grito, porque o seu Deus é muito pequeno. Mas o Deus que eu vim te apresentar nessa noite, ele é infinitamente maior do que isso. E ele é um homem, um Deus, um Deus que um dia esteve entre os homens e se fez homem. E hoje ele é o Deus rei, o rei de toda a terra. O Deus que supre
toda a terra, dos quasares até o solo, é Ele quem governa. O universo está no controle da palma das suas mãos. E você que está aqui hoje, que talvez está com a sua lente míope, o Senhor quer curar a tua visão. Ramalabaço e me anderei lamanalamanas. E me conderei lamandaralabaço e me anderei lamandagaço e andaralamanás. Queridos, levante a sua mão. Deus quer curar a visão de algumas pessoas aqui nessa noite. Queridos, você precisa entender o que está acontecendo agora. A nossa fé, ainda que pequena, ela está exatamente agora, nesse exato segundo, movendo os céus. A mão de Deus está voltada sobre nós. O Senhor, meu irmão, Ele quer hoje reinar na tua vida. Se você tem coragem, fale com Ele no teu lugar e diga: Senhor, faça cair as escamas dos meus olhos, porque eu quero ver a riqueza, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo e fortaleço aos meus irmãos. Hoje eu quero despedir a igreja deste lugar com um sentimento de filho, e de filho que tem um pai que o ama, e que tem toda a proteção, toda a liberdade para se expressar para o pai, e pedir sabedoria para exercer a fé, ligar aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Deus, libera essa unção poderosa sobre cada filho, cada filha. Ministra o teu poder, ministra a tua unção, fortalece os teus filhos nessa noite. Vai ampliando, queridos, aí no teu lugar. Amplia agora o tamanho do seu Deus. Amplia quantas vezes você quiser. Amplia quantas vezes você quiser. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor. Pode ampliar quantas vezes você quiser e Ele te responderá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amplia. Amplia, apresenta agora diante dele as suas petições. Amplia, diga: eu e a minha casa serviremos a este Deus maravilhoso. Eu e a minha casa seremos prósperos. Eu e a minha casa teremos saúde, vida, alegria. Eu e a minha casa seremos resgatadores de outras famílias. Diga: eu e a minha casa vamos honrar o Senhor com as nossas riquezas. Levante as mãos aos altos, levante aos céus. Agora é a hora de você ampliar o tamanho do seu Deus. Diga para Ele aí no seu lugar que você e a sua casa vão administrar as riquezas do Senhor, para que o nome dEle, através da sua vida aqui na terra, seja exaltado. Receba. Você que está orando com o coração disponível, te prepara, meu irmão. Te prepara, Deus vai te levantar. Te prepara, meu irmão, você que está com o coração sincero. O Senhor está aqui, olhando para você, liberando sobre você o dom de adquirir riquezas. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e depositamos toda a nossa fé em Ti. Fé para caminhar na Tua presença e ser feliz sobre a terra. Fé para curar o enfermo. Fé para levar salvação ao perdido. Fé para administrar as riquezas do Senhor na terra. Se você crê, meu irmão, aplaude o nome do Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Olhe para mim aqui. Faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz,
Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida. A sua fé ampliou as suas conquistas. Deus abençoe.